Olá, galerinha do AC50+, aqui é Anderson Clayton. Já vou pedir para você estar compartilhando, curtindo. Estamos começando mais um podcast. E hoje é um podcast especial, viu? Estou aqui com a Gisele Salles, a minha esposa. Tudo bem, Gi? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. A Gi que é pedagoga e pastora também, assim como eu sou pastor. E hoje é uma alegria estar recebendo a Gi aqui, né? Uma pessoa que eu amo, que eu admiro. E vamos estar falando de um assunto que ficou no nosso coração esses dias. E eu acredito que vai tocar muito o seu coração esse episódio, tá? É um episódio que é superando o luto à luz da palavra. Esse é o episódio de hoje do nosso podcast. E vai ser tremendo o que Deus vai falar no seu coração, independente da tua religião, você que está nos assistindo, é um tema que é pouco debatido, pouco conversado, e hoje queremos te ajudar a passar essa fase do luto. Você que infelizmente perdeu o seu ente querido, queremos hoje estar te ajudando, e eu já vou pedir para você estar comentando nos comentários aí qual foi a situação que mais tocou você no luto, tá bom? Então vamos começar aqui. Gi, para quebrar o nosso é o quebra-gelo, né? Quem é a Gisele? Quem é a Gisele? Isso. A Gisele é uma pessoa alegre, extrovertida, pedagoga, gosta muito de ajudar as pessoas, conselheira. Sou uma pessoa que, se me procurarem, eu tô aí para ajudar no que precisarem. No que for preciso, No você que está for aí preciso, para eu tô estar aí para abençoando a vida ajudar. dessa pessoa, É né? verdade. Então, você que conhece a Gi aí, que estiver assistindo o nosso podcast aí, comente algo especial que ela já possa ter te ajudado, te orientado. Eu sei que você tem um dom, um talento, que é estar ajudando as mulheres, né? Principalmente as mulheres, sim. A maioria. Deus colocou isso, né? E eu tenho muita experiência nessa área, vamos dizer assim, né? De tanto da murro em ponta de faca, né? Que nem fala, né? Então, e eu posso estar testemunhando e passando a minha experiência, o que eu vivi nesses momentos, né? Que eu passei, né? Então, eu posso estar compartilhando, posso estar ajudando, né? Posso estar, às vezes, até auxiliando, né? Em alguma coisa que alguma mulher tenha dúvida, ou esteja passando dificuldade, ou esteja passando por tristezas, né? Que às vezes elas não sabem lidar com isso, né? Então, eu procuro ajudar nesse nível, né? As pessoas. Bacana. Então já vai curtindo, compartilhando o AC Podcast 50+, hoje com um tema especial, né, que é superando o luto à luz da palavra, né? Nós cremos na palavra de Deus e vamos estar debatendo sobre esse assunto. Como eu falo, independente de religião, a gente quer fazer o nosso melhor aqui de ajudar e de abençoar a vida das pessoas. Gi, tem um tema aqui, Uhum, né, que a gente vai estar conversando agora, que é as 5 fases do luto, sim, né? Você até separou o material aí. sim, Então vamos começar a debater sobre esse assunto. É, sim. As 5 fases do luto, elas são demonstradas como assim, negação, raiva, barganha, depressão e, por último, a aceitação. Como recentemente, né, eu passei por um luto, aliás, estou passando, está né? passando. Estou passando pelo luto. Perdi minha mãe em outubro, dia 18 de outubro de 2025. E E eu convivia muito com a minha mãe, convivia muito. Então, para mim, eu tô naquela fase do se, né? Se eu tivesse ali, né?
se eu tivesse feito aquilo acolá, se eu tivesse... Então, eu tô na fase ainda da barganha, né, com Deus. E isso fez com que também colocasse no nosso coração, porque tem muita gente que às vezes perdeu marido há 20 anos atrás, perdeu mãe, perdeu filho, né? E sente essa dor ainda dentro de si, né? E fica se perguntando, e se, né? Se tivesse acontecido tal coisa, será que a pessoa não estaria viva, né? Então, para as pessoas colocarem no coração delas que não é culpa delas isso daí. Isso é fase do luto, entendeu? Elas vão passar por isso, não tem como. Não tem ninguém como você falar assim, não, eu vou te ajudar, eu vou passar isso por você. Não, não dá. É você que vai ter que passar por isso, entendeu? E a minha mãe, ela foi tirada de mim, assim, do nada. Eu tava com ela de manhã, quando foi à noite, né? No sábado de manhã, ela estava morta. Então, quer dizer, foi uma coisa assim, né? Que você olha, você fala assim, caramba, como assim? Eu estava com a pessoa ontem e a pessoa simplesmente do nada foi embora, né? E quando vai embora assim, Dói mais, dói né? mais do que a pessoa estar ali no hospital, do que ela tá ali internada, que você está sabendo que a pessoa está mal, que ela tem uma doença, que ela tem uma debilidade. Só que você sabe, você ora pela cura dela, você ora para que ela se cure. Só que tem uma hora que você olha, foi quando aconteceu com meu pai, né, que faleceu há 10 anos atrás, né, que você fala assim, não, Deus, seja feita a tua vontade. Quando nós falamos isso, Ele ele descansou. descansou, né? E logo à noite já estava ligando para a gente que ele tinha falecido. E ele ficou 18 dias internado, mais ou menos, né? Então, é assim, a gente tem que aceitar o luto. O luto, ele, ele não tem quem passe por você. Entende? É só você. É você e você. Cada um vai sentir de uma maneira, cada um vai ter uma fase diferente do luto, né? Então, não tem como. Não tem como. Mas vão passar por essa fase. Vão passar por essa fase. Só para você entender e para trazer uma reflexão para a sua vida, nós baseamos até num texto da Bíblia que está lá em João capítulo 11, versículo 35, que é quando Lázaro ele morre, né? É um texto bem conhecido para você que é católico, para você que é evangélico, para você que é espírita, é um texto muito conhecido sobre Lázaro, né? Até em novelas, em filmes, você já deve ter visto aquela cena de quando Jesus está de frente ali para o túmulo de Lázaro, pedem para remover a pedra e chama Lázaro. Só que a gente vai abordar aqui a parte da negação, né? Porque só na reflexão para vocês entenderem, eu vou ler aqui o que a gente preparou. Quando Jesus chegou a Betânia, Lázaro já estava morto há 4 dias. Ao ver o sofrimento de Maria, Marta e dos amigos, Jesus não os repreendeu por estarem chorando. Ele chorou junto com eles. Isso quer dizer que Deus se importa com o nosso sofrimento. Ele não é indiferente às nossas lágrimas. E isso mostra o quê? Uma família enlutada já há 4 dias. E ali Jesus chega e vê aquela situação. Isso mostra que ele está sabendo da minha dor, da sua dor e da dor de você que está nos assistindo. Ele não está indiferente com essa situação. E se vê aqui na negação, né, amor? Vou chamar de amor, porque é minha cara metade. Quando Lázaro adoeceu, suas irmãs mandaram chamar Jesus. Mas ele demorou, porque ele vinha ali, né, fazendo as visitas nas cidades e até chegar ao local, demorou um pouco. Quando ele chegou, o choque da realidade bateu. A negação muitas vezes se parece com o silêncio e o travamento da alma. Como isso é profundo. Quando você está de frente com a realidade do luto. É como você falou, cada um vai passar, né? Sim. E não tem como mudar essa história. Igual, tem pessoas que às vezes se perguntam,
né? Assim, nossa, mas aquela pessoa igual aconteceu com meu pai. Eu não chorei, eu não conseguia chorar, né? Agora, com a minha mãe, não, foi diferente, porque foram duas ocasiões diferentes que aconteceram, E um choque. e um choque também, né, ao mesmo tempo, né? E, mas porque eu não conseguia acreditar que ele tinha morrido, né? Então você fica com um choque. Só que a minha mãe não. A minha mãe foi diferente que eu fiquei com ela o dia inteiro. Daí, quando veio aquela coisa que eu liguei para ela, ela não atendia, todo mundo foi na casa dela, eu não quis entrar, que já deu um nó no meu coração, eu peguei e falei assim: pronto, já foi, né? Eu senti no meu coração. Então foi diferente, eu caí no choro, Foi o choque. entendeu? Foi o choque. Então, houve duas ocasiões diferentes, né? E assim o que acontece o luto, né? Porque no primeiro você nega, tipo assim, não, não é possível que isso aconteceu. A sua mente tenta te enganar, não, isso daí não houve, Como eu estava com a pessoa ontem, estava com a pessoa né? meia hora atrás, Né? ela não tinha nada. Isso daí não houve, não, não existe isso, né? E de repente você vê, aí você cai na real, que é a segunda fase do luto, E o né? choque da realidade, né? Você que está nos assistindo, você deve conhecer várias situações, que você conhece uma pessoa que saiu para trabalhar bem, e aí uma questão no trânsito, ou numa grande cidade como São Paulo, às vezes a pessoa está andando, a vida é ceifada num assalto, ou no trânsito. Então são várias situações que vai acontecendo numa grande cidade como São Paulo. No acidente, Num igual aconteceu acidente, com o nosso amigo, isso. Também, e engraçado o que a Gi falou agora, a gente perdeu um amigo, um filho na é fé, verdade. mas é assim, em um mês ele faleceu num acidente de trânsito, e no outro mês a minha sogra faleceu, né? Então, assim, durante esse período tivemos dois funerais, Sim. né? E não é fácil. Então, eu imagino que as pessoas têm passado. Só que eu quero que você que está nos assistindo entenda que Deus traz paz e conforto no coração. A outra parte aqui, né, para a gente não perder o nosso tópico, é a raiva, né? A revolta contra a dor, né? A explicação aqui, né? Quando a ficha cai, a dor transborda em forma de frustração. Procuramos culpados, né? Que é falando os médicos, nós mesmos, as circunstâncias ou até mesmo Deus. E aí? Isso daí acontece muito. Aconteceu comigo. Teve até um momento que eu peguei e falei assim, era tão doído assim, sabe? Porque as pessoas que estão fora, elas têm a mania de apontar o dedo e falar assim, ai, aquela pessoa lá se livrou, né? Daquela pessoa que estava fazendo isso, estava fazendo aquilo. Meu, não interessa se a pessoa é A, B ou C. Não interessa, É o seu parente, é o sabe? seu ente querido. Exatamente. É igual as pessoas falam, ah, mas mais um bandido que foi morto. Só que ele tem família, ele tem a mãe dele, Claro, ele tem o pai dele, entendeu? Às vezes ele não tá, ele tá naquela situação porque ele quis. Só que ele tem a família dele, e a família tem amor por ele, mesmo assim, né? Então, se coloque um pouquinho no lugar do outro às vezes, claro. sabe? Porque isso daí dói, dói no ser humano perder uma pessoa querida, mesmo com os defeitos dela, mesmo com as dificuldades que ela tinha de relacionamento com você, né? E você pode falar bem disso, né, com seu pai, Claro. né? Que o que você passou com ele, né? E que depois, no final, ele estava até no hospital fazendo até agenda para você orar pelas pessoas que estavam enfermas, né? Ali no hospital, né? Isso é Que ele estava verdade. internado antes de falecer. Então, são ocasiões que a gente se pega e fala assim: caramba, é igual eu estava falando que eu perdi o fio da meada, né? Que teve uma hora que eu cheguei assim para Deus, falei assim: Deus, mas cadê você? Onde você está? Eu não orava. Eu até comentei com você Isso. hoje cedo, né? Isso.
Aí eu não orava, eu não falava com Deus. Tipo assim, eu tô com raiva de Deus porque ele levou a minha mãe? Daí, tipo assim, não, não é assim, né? Vamos acordar. Vamos acordar porque não é bem por aí. Não é culpa do médico que avaliou ele errado, não é culpa da gente que demorou para ir no médico para ela fazer os exames, para saber que ela estava com pneumonia. Não, não foi culpa de ninguém. Foi o momento dela. Daí você tem que pegar e colocar isso dentro de você. Então, é complicado. Você culpa. Essa fase é a fase assim que você passa, que você começa Talvez a mais difícil. talvez, eu acho que não é a mais difícil, mas é aquela que você se revolta até com você mesma. Você não sabe o que está acontecendo, você não sabe o que dentro de você tá passando. Você não começa não compreender nem você. Aí, de repente, do nada, você se pega chorando, do nada você se pega com raiva, e você não sabe do que é. Às vezes é do nada. Só que daí você olha para dentro de si e fala assim: opa, peraí, eu tô com raiva de mim mesma porque aconteceu isso, que é uma fatalidade. É, Todo mundo nasce, cresce e vai morrer um dia. ao tempo para todas as coisas. Exatamente. Então, a conexão bíblica, né? A Marta expressa essa angústia que você está falando ao encontrar Jesus. Sim. Porque ela vem dizendo aqui, ó, Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. É o desabafo sincero de um coração ferido. Deus acolhe a nossa honestidade e dor. Então aqui, ó, Deus acolhe a nossa honestidade e dor. Ele está sabendo o que está acontecendo. Ele está presente 24 horas. Então ele sabe o que eu, o que você que está nos assistindo está passando. E aí ele entende o choro. Ele entende a revolta, a raiva, o grito. Então você que está passando essa situação de luto, conversa com Deus mesmo. Fala escancarado com ele é seu amigo. Ele que está para te ouvir. Ele que vai ver você chorando. Quando você está num lugar que não tem ninguém, só você que você lembra e cai ali em choro, em plantos, é só Jesus que está te enxergando. É só ele que está recebendo as suas lágrimas. É só ele que está te acolhendo e falando, filho, filha, estou aqui. E essa revolta, essa dor, ela vai passar. Ela não é para sempre. Então, escreve aí nos comentários se você já passou dessa fase e como que você superou esse momento. Você pode estar curtindo, compartilhando. E aí, Gi, vem a parte da barganha, né? Que eu comentei aqui no início, né? Isso. Que eu comentei. E aí? Verdade. E se eu tivesse tido mais tempo? E se eu tivesse feito tal coisa? O e se não vai fazer diferença nenhuma nessa hora. Por quê? Você só vai se culpar. Você só vai se sentir culpado de não ter feito mais, só que você fez aquilo que estava ao seu alcance e você acaba descobrindo que você amava a pessoa e que você fez tudo o que você podia quando ela estava viva. E aí você começa a deixar entrar no seu coração essa situação, porque você começa a se enganar, né? Você começa a ficar no si, e isso é uma barganha que está ali internamente no seu coração. E aí começa essa batalha mental, né? Porque aqui vem dizendo assim, ó, a mente tenta criar realidades alternativas para evitar a perda. É a fase dos pensamentos. É o que você falou. E se eu tivesse feito diferente? Ou Deus, se o Senhor me devolver essa pessoa, e se eu mudo de vida, né? Sim, são alguns exemplos. Você que está nos assistindo, você deve ter alguns exemplos, porque você vive a realidade dessa situação do luto, né? E aí começa a vir forte no coração, né? Que nem vem aqui na conexão bíblica. No luto, tentamos negociar com o passado. Mas a palavra nos lembra
que o nosso amparo não está no que poderíamos ter feito, mas na presença de Deus no agora. Ele caminha conosco no vale da realidade, não das suposições. E aí esse silêncio é até de propósito, porque você deve estar pensando, e se? Não adianta você ficar no si. Você tem que descansar agora. Saber que você fez o seu melhor e que chegou o tempo dessa pessoa descansar. Eu nem gosto de falar de que faleceu, que morreu. Eu prefiro pensar que ela descansou, que agora ela está em paz com o Senhor. E aí? Esse silêncio, ele fala tudo, porque todo mundo passa pelo luto, né? É. Mesmo se for há 30 anos atrás, como se for no hoje. Todo mundo vai passar por isso, e é uma coisa que ninguém discute sobre morte. Ninguém quer isso para ninguém, sabe? Porque é uma dor que ela é infinita. Você não tem mais a pessoa para abraçar, você não tem mais a pessoa para estar dando uma opinião, para você ligar para ela, você não tem mais aquele auxílio do teu lado, por mais que você tenha conflitos, brigas, intrigas. Que cada família é uma situação. Não é verdade? Cada um, né, vive de uma maneira com cada um, né? Cada um tem um modo de amar diferente, mas a falta que essa pessoa faz não tem como mensurar, porque cada um sente de uma maneira. Se você olha uma foto, dá saudade. Se você vê um áudio, dá saudade. Se você passa num lugar, você lembra da pessoa. Então, é complicado. Se você vê uma comida, daí você fala, a pessoa gostava disso. Se você vai viajar, você vai para tal lugar, essa pessoa podia estar aqui com a gente. Então, podia estar vivendo esse momento. Podia estar vivendo esse momento com a gente. Então, vai ser eterno. O luto, você vai passar por ele por vários tempos. Vários. E o que você disse, né, 20 anos, há pessoas que estão até nos assistindo nesse momento, que ela passa o luto 20, 25, 30 anos. Há situações que a pessoa não se perdoa, porque ela fica presa aqui no si. Né? Se eu tivesse feito tal coisa, talvez ela estaria aqui comigo. E aí ela não se perdoa e fica vivendo nesse loop, né? Nesse sofrimento. Nesse sofrimento. Se remoendo. E aí vem para o outro tópico, que é a depressão. E a tristeza profunda. E a tristeza profunda, porque ela fica nesse si, e quando ela olha, ela está na depressão. Aí é profundo. Porque aí ela começa a precisar de um milagre para superar esse momento do luto. Então você que está nos assistindo, não deixa acontecer isso com você. Procura o auxílio de um profissional, né? De um psicólogo, de um terapeuta. Né? Se você colocar no Google, né? Você vai achar aí psicólogo perto de mim. Escreve lá no Google, psicólogo perto de mim. Vai aparecer perto da região que você mora. Né? Tem também pelo SUS, né? Se você procurar um médico de família do seu bairro e pedir essa orientação, pedir um encaminhamento, não é coisa para louco, não. Hoje a terapia é um bem que ajuda essa fase do luto também, porque senão a pessoa ela entra aqui na depressão. Ela entra aqui com o encontro, né, com o vazio. Ela sente esse vazio. Mas há uma necessidade. Isso daí vai ajudar na cura dela também. Também. Por quê? Porque no luto, a gente passa por isso. É a briga com a gente mesmo, né? Às vezes, existem pessoas que precisam passar por psicólogos. Claro. Existem pessoas que precisam de auxílio nesses momentos. Mas existem pessoas que, por elas mesmas, elas vão sair dessa. Superar. Entendeu? Elas vão sair dessa. Mas ela tem que ter um time ali, né? De entender quando a coisa tá ficando mais grave. Porque 20 anos... Entendeu? Por quê?
É igual a quinta fase, né? É, A quinta fase do luto que vem falando, que é a aceitação. Porque uma tem a ver com a outra, uma é vai um se efeito encaixando, é cascata. exatamente, né? A aceitação. Não quer dizer que você vai esquecer por completo da pessoa, não é isso. Mas você vai sentir saudade. Quando você começa a E é uma aceitar, saudade que traz um afago. traz aquela coisinha, vai escorrer lágrima? Vai. Vai escorrer lágrima. Óbvio isso. Mas é aquela saudade que você vai sentir, tipo assim, poxa, a pessoa podia estar aqui, né? Que Mas não tá saudade. dela. Nossa, que saudade. Então é aquela coisa que você vai olhar assim, não com tanta dor. Vai doer? Vai. Claro. Claro que dói. Vai escorrer lágrima? Vai escorrer lágrima. Só que é aquele momento daí vai passar. E quando você estiver esquecendo, entre aspas, da pessoa, não é que você está esquecendo dela, é que você está tendo saudade dela, só que ela está no teu coração e ela vai estar para sempre no seu coração. Eternamente. Porque tem gente que parece que tem o luto eterno, né? É. Vamos dizer assim, né? O luto eterno pela Que ela pessoa, não com vive mais, né? medo, com medo de esquecer da pessoa. Não! A pessoa vai estar lá no teu coração para sempre. Ela fez coisas para você, ela te fez companhia, ela disse coisas legais. Então, aquilo que é bom, você vai guardar, vai estar ali, né? Então, você vai superar aquilo. Não quer dizer que vai ser para sempre isso, né? Não é para sempre. A dor que você sente, que é doída para a vida inteira, não existe. O que existe é aquela saudade que você vai ter da pessoa, com amor, com carinho e com afeto. Isso sim, sabe? É o luto, vamos dizer assim, cicatrizado, vamos dizer assim. Tá a marquinha Não lá, aquela, mas tá lá, mas você vai lembrar de uma maneira diferente da pessoa, né? Com saudade, com chameguinho, né? Igual eu falo. lembra de tudo. Exatamente. Para você que está nos assistindo aí, ou ouvindo, né? Comente aí, né? Porque isso vai nos ajudar. E outras pessoas vão ver os seus comentários também e vai fazendo efeito cascata, né? Um vai ajudando o outro no Sim, comentário, verdade. experiências. Porque cada um aqui passou uma fase. Eu perdi a minha mãe em 1987. Minha mãe, com 35 anos, descansou. Então eu tinha 12 anos. Então, há quantos anos? Eu tô com 50. Quantos anos eu não tenho oportunidade de um Natal abraçar minha mãe, de beijar minha mãe? Ela não, que nem a gente conversando hoje em casa, ela não participou do meu casamento com a Gi, não participou em nenhum momento, porque ela descansou. Mas fica sempre essa lembrança, o carinho, a alegria de saber que ela está em paz. O meu pai também descansou em alguns anos atrás, né, em 2007. Então você vê, meu pai ainda pegou o nosso casamento, né? Casamos em 2005, em 2007 ele descansou. Quer dizer, ainda pegou essa fase, né? Que nem você brinca, né? Queria lá em casa. Pedia café, o moca dele. É, Então a gente lembra, é gostoso isso. A gente lembra das coisas, sabe? Aí eu lembro quando ele ia lá em casa, e aí, cadê o meu moca? Ó, o meu moca, eu quero o meu moca. Então a gente lembra dessas fases com carinho, com amor, com alegria. né? E daquela saudade. Sempre vai ter a Ah, sempre vai saudade. ter a saudade. Então aqui, né, a explicação é, né, o quarto tópico, que é a depressão, a tristeza profunda, né, e o encontro com o vazio. É o auge da dor, a negação e a raiva passam. E resta apenas o vazio e a saudade esmagadora. Como você disse, Gi, é uma fase necessária do processo de cura. Sim, é necessário. E aí na conexão bíblica, né? O próprio Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro. Ele não reprimiu a tristeza. Ele a viveu. Deus está perto daqueles que choram e têm o coração quebrado. Sim. Então não é vergonha chorar, viu? Pode chorar. Não é pecado chorar. E, Né? Até os homens, né? e igual a gente estava comentando também, né?
que Jesus se fez carne, né? Ele Claro. era um ser humano como nós, Isso. né? Ele se esvaziou. Exatamente. Então, você imagina, o melhor amigo dele, o irmãozão dele, ele recebe a notícia, Lázaro morreu. Como? Meu irmão? Meu Eu amigo. imagino, sabe, que a dor foi grande, porque justamente ele se fez carne para passar por nossas dores, Para saber, né? para saber o que a gente passa, para chegar para Deus e falar assim: Deus, ó aqui, isso daí dói muito. Eu sei o que ele está passando. Então, ele se colocou no lugar de todos nós, tanto é que ele morreu por nós na cruz, né? Então, eu acredito, sabe, que essa dor, ele veio chorando, acho que o caminho inteiro, sabe, até chegar lá no túmulo de Lázaro, E ainda tinha as sabe? pressões, né? Que no caminho ele vinha fazendo cura, vinha Sim, que tinha as ministrando pessoas coisas. que procuravam ele ainda, né? Que para ele ajudar ainda nesse meio termo, né? Então, aí você olha assim, você fala assim, caramba, eu tipo assim, eu tô passando por isso, só Deus tá comigo. Jesus tá comigo. E só Deus sabe. E só ele sabe que eu tô passando, porque ele sentiu a dor do luto. Aí a pessoa deve perguntar, né? Fala assim: ah, mas ele ressuscitou Lázaro. Tá, mas qual o motivo dele ressuscitar Lázaro? Foi para que todo mundo visse a glória de Deus. Ele pode curar, ele pode ajudar, ele pode sim. Só que, qual circunstância? Qual o motivo? Qual o motivo? Qual a razão dessa cura? Às vezes ele está olhando lá na frente e está vendo que essa pessoa não vai ter cura. Ou vai sofrer ainda mais. Ou vai sofrer mais. Exatamente. Então, ele vê lá na frente, ele não é igual a gente. O tempo de Deus não é igual ao nosso. É diferente. É diferente. Então, às vezes as pessoas, né, falam assim: ah, mas ele curou Lázaro. Realmente, ele pode curar. Ele pode fazer a diferença nisso. Só que ele vê o que nós não vemos. Ele olha o que nós não olhamos. Ele toca o que nós não podemos tocar lá na frente, que é o nosso futuro. Então, antes que aconteça alguma coisa mais grave, ele pega aquela pessoa, igual você fala, e leva para descansar com ele. Fala assim: então, vou deixar ela aqui quietinha comigo, né? Aqui no conforto, porque vocês vão chorar agora, mas depois vocês vão ficar eternamente juntos. Então, eu pelo menos penso assim. Claro. E eu espero que esse episódio esteja tocando o seu coração. Não só tocando, mas trazendo paz, refrigério. Porque eu tenho certeza que muitas pessoas vão estar assistindo. Sim. E estão passando por esse processo do luto. É verdade. Né? Todo dia, quando você liga a televisão, pelo menos aqui na nossa cidade, né? Estamos em São Paulo, sempre tem uma situação de alguma coisa que choca. Né? As pessoas não entendem, não compreendem, mas tudo tem um propósito. Né? E como a Gi falou, há algo especial nessa fase do luto, que é trazer aquela cura. Né? E aí você vem falando da aceitação, né, Gi? Que nem vem aqui, ó. A cicatriz e o recomeço. A explicação, né? Não significa esquecer ou não sentir mais saudades, como você tinha até mencionado. Uhum. Mas sim aprender a conviver com a ausência. A dor vira uma cicatriz e a vida volta a ter um sentido. Não esquecendo que cada um tem o seu tempo, né? Isso Para mesmo. mim, pode ser 1 mês, 2 meses. Existem para outros que Anos. vai ser 1, 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Então, cada um tem o seu tempo. Porque o único que sonda nosso coração é Deus. E você, é igual eu falo, você tem também que se ajudar. Claro. Não só ficar com aquela coisa negativa ou só pensando em morte.
todo telefonema que você vai ter, pronto. Aí você olha assim, quem tá me ligando? Aí você fala assim, não vou atender porque vai falar alguma coisa. Uma Porque tem notícia gente... ruim. Exatamente, entendeu? Porque isso faz parte da nossa vida, infelizmente, né? É uma coisa que a gente não aceita, é a morte. A gente não aceita. Porque nós somos feitos para ter o quê? Vida eterna. Desde a criação. Então a gente não aceita isso. Porque não é de nós. Nós queremos viver a vida eterna. Quer pular essa fase, né? Gente, a conexão bíblica vem assim. E Jesus ordena a Lázaro, vem para fora. E depois diz, desatai e deixai ir. A aceitação é o momento de tirar as vestes de luto e voltar a viver, guardando com amor na memória e focando na promessa da eternidade. É o que eu falei, né? A gente foi feito para ser eterno. Eterno. E viver depois desse momento de eternidade. Comenta aí. Como tá seu coração agora? Você tá ficando melhor? Tá ficando mais leve? Compartilha com quem precisa ouvir esse podcast, né? Esse testemunho de vida. Porque aqui estamos casados há 21 temporadas, né? Vai fazer esse ano 21. Isso. 21. 21. Vai ser a 21ª temporada. Em dezembro. Em dezembro. E já passamos essas situações de luto, tanto com amigos, né, na nossa família, e com a experiência cristã também, de ministrarmos a palavra de Deus. Nós sabemos que não é fácil passar por esse momento. E nós passamos também por um momento de luto que quase ninguém, assim, comenta, que é perda de bebês. Também. Não é? Perdemos os nossos bebês. Exatamente, quando eu fiquei grávida, né, 2 vezes, né, e eu tive 2 abortos espontâneos, né, e eu não engravidei mais. E é o luto que passamos. Exatamente. E aí vem aquela, se tivesse vivo, né, ia estar agora com 21, 22, 23. Verdade. Então, de vez em quando vem a memória. Sim. Mas aí a gente já tem uma experiência, conversa com Deus e vai passando. Sim, verdade. Então você também que, né, há pouco tempo possa estar passando essa situação de uma gravidez, né, e acaba perdendo o seu pedacinho ali, né, o seu amorzinho, que você possa ter essa paz também. De você, pedacinho, né? que você possa ter essa paz também. Sim. Né? Isso é fundamental. Sim, porque é um luto, só que é um luto diferente. Eu posso falar, né, porque eu já vivi isso, né, na pele, porque as pessoas que nos conhecem sabem que eu fui casada, né, eu sou casada pela 2ª vez. A primeira vez que eu fui casada, eu tive também 2 gravidezes, só que uma eu perdi natimorto, né? Estava com 7 meses na minha barriga, era uma menina. E é um luto que você não tem como explicar. Você não tem como explicar. É um pedacinho de você que você ama, que você nunca viu, e simplesmente é tirado de você. Porque eu tive que fazer um parto normal, só que desse parto normal era um bebê morto. É forte isso. Isso é forte. Né? Porque eu estava sozinha numa sala com uma médica grossa, entendeu? Que não tinha carinho nenhum, porque ela estava fazendo o papel dela, era plantonista, né? E então aquilo chocou. Tanto é que depois, no outro dia, ela foi pedir desculpa para mim. Você me desculpa, né? Eu desculpei ela, tudo, né? Mas, sabe, eu não fui no enterro, me impediram, eu não sabia, né, como que era, né? Tinha caixãozinho, tudo. Só que eu não sabia de nada disso, porque só me tiraram dali depois que tudo aconteceu. Então, tiraram aquela vida, eu não pude ver.
e era minha filha, né? Depois eu tive também uma gravidez, também perdi, né? Aí depois me separei, fiquei um tempo, né? Outra história, É né? outra Outra história, outro história. episódio. Daí, daí encontrei você em 2024. Em 2005 nós nos casamos, né? Daí a gente também teve nossos bebezinhos e perdemos, né? Eu fiquei 2 vezes grávida. Mas enfim, tem várias outras maneiras, né? Da gente ajudar crianças, né? Que a gente Claro. até ajuda hoje em dia, né? Mas é um luto que é um luto diferente, né? É igual fala, cada luto é um luto. É um luto. É um luto, não tem como. A pessoa vai passar por aquilo, né? Ela vai sentir dor, ela vai se sentir sozinha, ela vai se sentir sem ninguém ao lado dela, né? Só que é você que vai ter que viver esse momento. Ninguém vai viver por você. Ninguém. Porque você vai ter raiva, você vai querer se isolar, você não vai querer sair, você não vai querer ir no shopping, você não vai querer ir no cinema. Uma amiga chama você, olha, você não quer atender o celular. Você fica com raiva de tudo e de todos. E há situações, como você falou, que é a pessoa que vai passar. Sim, Tanto que Jesus ele chega assim e fala pro pai, né? Pai, se possível que passe esse cálice. sim, Porque era uma situação da crucificação que era Jesus que ia ter que passar. sim, era só ele. Mas ninguém ia passar. Ele foi escolhido. Ele foi Ele escolhido. foi escolhido para passar. Não, não, não tinha outra pessoa. Aí, tanto é que ele. Amém, vamos lá. E foi. Como está lá em Isaías 53, você lê o capítulo todo, tanto na Bíblia Católica como na Bíblia Evangélica, Isaías 53, vem falando, né? Vem ali um testemunho do que Jesus passou ali na cruz do Calvário por mim e por você. Né? Então é uma reflexão para as nossas vidas, né? E entenda que você não está só. Não. E se Eu- precisar de alguma ajuda, alguma coisa, coloca aqui nos comentários, sabe? Entre em contato quem conhece a gente, vai lá no nosso Instagram, né? Que estamos aí, sabe? Se precisar de ajuda, porque, nossa, às vezes é uma dor que você precisa ter alguém do seu lado. E eu falo, sabe? Graças a Deus que eu tenho você, porque você fortaleceu. Você sabe o que eu já passei e você estava sempre comigo. Então, eu quero agradecer muito a Deus por isso, né? Porque por isso que é bom que dois Caminhem juntos. caminhem juntos, Se né? um cair, O outro levanta, né? isso é Bíblia, gente. Então, e a gente, graças a Deus, né, tem uma fé muito grande e sempre foi unido, né? E isso ajuda muito. É o que eu falo, o AC Podcast 50 mais, né? Até no nosso logotipo ali, né? Ele vem mostrando a fé, sempre o esporte, que incentivamos o esporte, né? E o 50 mais é vivendo o novo de Deus, o 5.0 que Deus vai nos concedendo aí. E o que é importante, gente, é sempre manter a fé. Tudo é possível àquele que crê. E isso é especial. Quando você tem fé, é diferente. Não estou falando de religião. É de você ter uma intimidade com Deus. Porque assim, todo mundo vai passar uma situação difícil. Sim. Todo mundo. Eu e a Gia aí, né? 21ª temporada. Já passamos situações que vocês não imaginam. Né? Eu tive situações de cirurgia, de tirar um tumor do rim. Ela teve uma situação de fazer... de tirar o ovário, o útero, e ter que fazer radioterapia, quimioterapia, e superamos. Superamos luto de familiares, né? Luto de amigos, de colegas, mas isso tudo conseguimos passar e ir superando a cada dia com fé. Né? Então as pessoas às vezes vê a alegria, mas não sabe o que você chora no quarto. Verdade. Então, eu quero sempre te incentivar a praticar a fé.
a praticar uma atividade física. A atividade física não é você ir para uma academia aqui no Brasil ou lá em Portugal, ir no ginásio e ficar carregando peso. Não, é você ter o prazer de caminhar no parque, de fazer uma corridinha, uma caminhada, ou de jogar um basquete, um futebol, uma natação, o que você gosta de fazer, ter um hobby, né, que pode ser ler um livro, fazer algo que você goste. Procure fazer isso, que você vai estar cuidando da sua mente. Né? As pessoas falam muito hoje, né, de saúde mental, Sim, mas o importante é a fé. sim. Sem a fé, você não vai conseguir fazer nada. Sem a fé, você não consegue um emprego, porque você não tem força. Sem a fé, você não consegue estudar. Sem a fé, você não consegue fazer uma atividade física, nem uma alimentação saudável. Nem aquela macarronada ou aquele arroz com ovo frito, você não consegue fazer. Porque nada vai estar bom. Mas quando você está com fé, você passa todos os obstáculos. E como eu sempre brinco aqui no podcast, né? Com Jesus no barco, tudo vai bem. Você consegue superar. Tá bom? Vai curtindo aí. Vai compartilhando. Esse é um episódio especial, né? Que é superando o luto à luz da palavra. E aí, gente? O que você tá achando? Eu tô achando legal. Bem o meu jeito, né? De É, ser, né? é um quebra-gelo, né? Porque no começo aqui, né? O nosso irmãozinho tava fazendo o teste do áudio aqui e a gente tava meio tímida aqui, né? Então a gente vai quebrando o gelo. Você viu que ela tá que nem carro a álcool, né, gente? O carro esquentou, ela foi embora, né? Não, e outra, né? Tem responsabilidade, né? Meu Claro, marido, né? claro. Mas é assim, gente. Produzir um podcast é uma responsabilidade porque queremos levar o melhor Sim, para as pessoas. verdade. Então queremos levar, não só falar de esporte, de Sim. cultura, de entretenimento, mas trazer um conteúdo que seja eficaz. Vai que as pessoas gostem, né, de nós dois no podcast, né? Fala aí o que vocês querem que a gente faça, ué. Fátima Bernardes Né? e... William Bonner, não. Eles separaram, não vale. podia estar casado até hoje, os Ai, dois, né? ai. Vai curtindo aí, vai compartilhando. Estamos quase já no final, né? Falta pouquinho aí, uns minutinhos. E aí agora a gente vai fazer aquele bate-bola que eu faço com as pessoas, né? O que você gosta mais assim, né? No seu dia a dia. Tem gente que gosta de uma Netflix, tem gente que gosta de pintar. O que você sente alegria de estar fazendo durante o dia? Durante o dia eu gosto de assistir minhas séries. Depois que os serviços de casa, né, terminam, aí eu gosto de assistir minha série sossegadinha. Daí eu deixo tudo escurinho, aí vou assistir minhas séries. Vira um cineminha, né? Vira um cinema em casa. Eu Eita. gosto. Isso é Com uma muito bom. pipoquinha. Pipoca, chimarrão. Chimarrão não, né, amor? Gente, vai curtindo, vai compartilhando. Falta poucos minutinhos aí para estarmos encerrando. Eu quero que você escreva nos comentários o que mais tocou aqui no nosso episódio hoje sobre esse tema, que é um tema sensível, Sim. mas que eu acho que vai tocar muitos corações. E repetindo, né? Até para o pessoal de plantão, que às vezes gosta de pegar algumas falhas para comentar, quando a Gi comentou que as famílias sentem, né, quando perde um parente, né, ela comentou até da questão, se um bandido morre, os familiares vão sentir. Qualquer pai, qualquer mãe que perde um filho vai sentir essa dor. Claro. Então não estamos fazendo nenhum tipo de apologia aqui para criminosos, tá? Não. Só para deixar Nós não claro. estamos julgando, não somos ninguém para julgar ninguém, Não somos aliás. ninguém para julgar. O que estamos falando é que qualquer pessoa que perde um parente, Sim. ela vai sentir, ela vai sofrer essa situação, né? Independente do que estejam pensando aí, tá? Sim. Nós somos do bem e queremos manter isso. Então você vai curtindo, compartilhando. Sim.
né, escrevendo aí o nosso AC Podcast 50 mais, está quase acabando. Gi, as suas considerações sobre o tema e sobre estar aqui no podcast. Quero agradecer pelo convite que você me pegou de surpresa, né? Como sempre. Que assim que é bom. Né? Que assim que é bom, né? E falar que, assim, as pessoas, elas não têm noção de como um podcast é montado. Eu falo assim, por trás. Porque, igual, como você tá me entrevistando e meu marido, a gente discutiu sobre isso hoje, né? Antes de gravar tudo. E a gente chorou muito, né? Porque a gente sente falta até hoje dos nossos entes queridos, né? E para nós vai ser sempre, assim, uma alegria relembrar determinadas coisas e vamos sentir falta sempre. Isso é normal. O que é anormal é você sofrer uma dor intensa por causa disso. Agora, você pode chorar falta, você pode sentir falta. É diferente. E então, e a gente sentiu isso hoje. A falta de muita gente que passou pelas nossas vidas, né? Amigos, pais, mães, né? Nossos filhos. E isso vai ser eterno, né? Até Jesus voltar. Até Jesus voltar. Então eu quero agradecer a participação da Gi, que foi uma alegria ter você aqui compartilhando esse testemunho de vida, né? Que não é fácil, né? Abrir o coração e passar esse testemunho de fé para as pessoas sobre um tema que é superando o luto à luz da palavra, né? Então você que está nos assistindo, nos ouvindo. Ixi, tem muita coisa da nossa. Tem muitos episódios para fazer. Muitos episódios. Você saiba que você é algo precioso para o Senhor Jesus. Amém. Que Ele te ama, que Ele ouve o teu choro e enxuga as tuas lágrimas, tá bom? O AC Podcast 50 mais está terminando aqui. Eu quero agradecer a Deus e até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau.